Temos, portanto, elos que nos unem não só aos parentes vivos, mas também àqueles que já morreram. Mantemos ainda ligações com as entidades boas que nos aconselham a prática da virtude e com as demoníacas, cuja influência nos induz ao erro. Assim, somos continuamente manipulados pelo bem e pelo mal. Influência exercida pelos fios espirituais. Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 1, página 175. Embora seja possível cortar relações com pessoas estranhas, não se pode fazer o mesmo com fios espirituais que ligam parentes consanguíneos, especialmente pais e filhos. Como há estreita reciprocidade de pensamento entre ambos, um filho só poderá ser bom se antes os pais se preocuparem devidamente com o aprimoramento da própria conduta. De nada adiantará reprovar a atitude dos filhos se não houver em contrapartida um comportamento digno dos progenitores. Para muitos, até parece estranho que jovens transviados provenham de pais maravilhosos. De fato, essa não é a verdade. Embora revelem-se pessoas aparentemente bondosas, são no fundo calculistas e têm no corpo espiritual muitas nuvens acumuladas que se refletem nos descendentes. Há ainda casos em que na mesma família um dos filhos é bom e o outro problemático. Também aqui, a causa dessa diferença está diretamente relacionada com a vida anterior e com as máculas dos pais, numa interligação mantida por meio dos fios espirituais. Temos, portanto, elos que nos unem não só aos parentes vivos, mas também àqueles que já morreram. Mantemos ainda ligações com as entidades boas que nos aconselham a prática da virtude e com as demoníacas, cuja influência nos induz ao erro. Assim, somos continuamente manipulados pelo bem e pelo mal. Também os governantes, as personalidades públicas, os empresários, os representantes do povo em geral, estabelecem fios espirituais com as pessoas a eles relacionadas. Por isso, exercem grande influência sobre quem se encontra sob o seu comando. Se então apresentarem muitas impurezas na alma, estas indubitavelmente se refletirão na maioria das pessoas que a eles estiverem ligadas. Dessa forma, só poderão exercer sobre os seus subordinados uma influência perniciosa. Portanto, somente quem tiver um caráter elevado e grande sabedoria poderá ser um verdadeiro chefe de governo, um líder ou um autêntico representante do povo. Eis a razão pela qual o dirigente é o responsável pela corrupção, o declínio moral e o aumento da criminalidade do país que governa ou da empresa que preside. Por outro lado, os educadores devem também saber que, através dos fios espirituais, exercem grande influência sobre todos os seus discípulos. Precisam, pois, estar polindo continuamente a alma para servirem de exemplo. Da mesma forma, os fundadores de ordens religiosas, presidentes de associações espiritualistas, sacerdotes e ministros, às vezes reverenciados quase como deuses, têm a obrigação de manter-se bem conscientes da intensa influência que exercem sobre a alma dos seus adeptos. Caso se aproveitem da posição para atividades pouco recomendáveis, é certo que seus atos vão se refletir no comportamento de todos os membros, podendo inclusive desentregar totalmente a instituição. Diferenças entre fios espirituais. Um ponto a ser considerado é a diferença entre os fios espirituais de uma pessoa para outra. Tal fato está ligado à função exercida por cada ser humano na sociedade. Assim,
quem os tem em maior quantidade é o chefe da família, ligando aos demais membros e também aos empregados e conhecidos. Da mesma forma, numa empresa, por exemplo, o presidente é quem possui o maior número deles, através dos quais se relaciona com todos os outros funcionários. O mesmo se pode dizer das personalidades públicas, como chefes de Estado, ministros, governadores, prefeitos, senadores e deputados, os quais têm ligações com o povo que governa ou ao qual representam. Quanto mais alta for a posição ocupada por alguém, maior o número de fios espirituais existentes. Por isso, os dirigentes devem ter um caráter nobre, para poderem exercer condignadamente a sua função na sociedade.